5 problemas de um cavalete adulterado. Poderiam ser infinitos, mas eu vou falar 5. Para você que não sabe o que é um cavalete adulterado, é quando alguém, sem a menor ideia do que está fazendo, pega um cavalete convencional e faz cortes excessivamente loucos, atrapalhados, com a intenção de que aquele instrumento não soe normalmente, mas sim comece a gritar, berrar. Então esses cortes são feitos com este intento. Vamos falar mais a respeito disso, cortes totalmente fora do padrão que nenhum luthier, por mais iniciante que seja, faz esse tipo de corte, tá? É a adulteração. Se você já viu esse tipo de adulteração na sua região, comenta aqui. Ou se também não viu, tá? Ou se já sumiu, tal, porque isso é modinho, às vezes vai e vem, comenta aqui embaixo. Eu vou passar nosso contato, que está no WhatsApp, o nosso WhatsApp que está na descrição. Vocês podem enviar instrumento de todo o Brasil para ajuste, é só entrar em contato aqui através do WhatsApp, que será um prazer atendê-los, tá bom? Vou passar opções de valores, como fazer o envio do instrumento ou vir pessoalmente. E o atendimento nosso, tanto do envio do instrumento quanto vir pessoalmente, é sempre agendado, né? A gente não atende, toca a campainha aqui e veio. Não, é sempre com agendamento antecipado, tá bom? Que está nosso WhatsApp na descrição. E a gente recebe instrumentos, como eu já falei, de todo o Brasil. Enfim, o que é essa adulteração? É algo que a gente faz, é algo que se fazem, graças a Deus eu nunca fiz isso, para mostrar mais o som do instrumento, para o instrumento berrar. Eu entendo, né, que muitas das vezes na congregação a gente tem problemas de equilíbrio na orquestra. Por quê? A gente tem muito sopro e pouca corda. Deveria ser o contrário. Isso não é porque eu toco corda, porque é opinião minha. Porque a base da orquestra sinfônica são cordas. Você pega uma orquestra sinfônica tradicional e os nossos hinos são escritos para a orquestra, né? Você tem 12 primeiros violinos, 12 segundos, 8 violas a 10, 8 violoncelos, 6 contrabaixos, para 1, 2 trompetes, 3 no máximo. Mas em que orquestra você consegue ter essa quantidade de cordas? Em São Paulo mais, mas no interior menos, tá bom. Então você vai manter a proporcionalidade, você vai manter o percentual, né? Você diminui a quantidade de cordas pela metade, vai diminuir também os sopros pela metade. Então é uma proporção. Agora o que a gente tem é o contrário. E aí muitos músicos não ouvem-se eles tocando na corda e querem fazer com que o instrumento soe e utilizam esse recurso. Então o recurso da adulteração nunca deve ser utilizado. Inclusive, é proibido de se tocar na igreja. Você que está acompanhando meu vídeo aqui e usa um instrumento assim e tem assim, não fique bravo comigo, não tenho nada contra você. Estou orientando, né? O próprio Salomão, a própria Bíblia diz, né, que aquele que é sábio ouve e aprende. E aquele que não é, nunca leva em conta as orientações, tá? Então não fique bravo, você provavelmente não fez isso na maldade. Enfim, quais são os problemas? Primeiro, disfuncionalidade. Seu instrumento é completamente disfuncional. Você vai ter um instrumento que berra e não que soe. A gente quer volume? Sim. Quer projeção? Claro que a gente quer se ouvir, mas com qualidade, né? Não adianta você comer uma quantidade muito grande de alimento se ele não tem qualidade, se ele não tem gosto, se ele vai fazer mal para você. Então a gente busca a qualidade do som, a qualidade do instrumento, tá bom? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, primeiro, ele se torna totalmente disfuncional. Segundo problema, ele se torna desequilibrado. Você vai ter notas, você está tocando a corda Mi, notas que não vão soar tanto e notas que vão gritar. Então, é como se eu estivesse falando, de repente falasse baixinho, de repente eu berrasse, tá? Não dá para ouvir alguém assim. Você tem que ter um certo equilíbrio. Claro que em algum momento você vai subir a intensidade e diminuir, mas isso é feito com equilíbrio, sempre, tá bom? Feito com equilíbrio. Ou seja, um instrumento com um cavalete adulterado, ele é desequilibrado. Isso existe no violino, viola e violoncelo. E não pode tocar na congregação assim, tá bom? Se o encarregado quiser impedir o músico de tocar, ele pode.
tá, irmão? Não pode tocar assim. É ensinamento, tá? Isso tá no manual e não pode haver esse tipo de coisa, tá bom? Questão 3. O som sai extremamente sintético. Você não vai ter mais um som de violino. Você vai ter um som de qualquer outra coisa, que não é o som do instrumento. Você distorce aquele som, tá? Então, você não está ajudando a integrar as cordas, você está atrapalhando. Outra coisa, quem tem o mínimo de ouvido musical vai ouvir aquilo e não vai gostar. Então você está repelindo cordas ao invés de trazer as cordas. Mas, bom, Felipe, na minha região a gente tem muitos sopros e a gente não se ouve. Aqui também, na minha região. Eu, na maioria das vezes que toco e congrego, né, com todo respeito aos caras encarregados que são meus amigos, na maioria, eu não ouço o meu instrumento. Mas isso é um trabalho de anos que a gente vai fazer, né? Mostrar no ensaio, para o pessoal vir tocar pela qualidade do som, tá? E outra coisa também, é função do encarregado trazer os músicos para os instrumentos que tem menos, tá bom? Então é preciso. Quarta questão, tá intimamente ligada ao que eu já falei, mas é um timbre terrível que o instrumento fica. Você descaracteriza ele. É como se você pegasse um belo quadro da Mona Lisa, fosse lá e fizesse um bigode nela, fizesse uma sobrancelha exagerada, pusesse um monte de brinco. Então você caricatura o som do seu instrumento, adulterando o cavalete. Quero só falar uma coisa aqui muito importante, que eu deveria ter falado no começo, que é o seguinte: o ajuste de um luthier, o nosso ajuste aqui, os mais de 50 cortes que eu faço, os chanfres, os ângulos, isso não é de maneira nenhuma adulteração. Isso não tem nada a ver com adulteração. Nada. Absolutamente ao contrário da adulteração, tá bom? O ajuste... Tem músico que preocupa, mas irmão Felipe, pode tocar na igreja? Sim. Todo o ajuste que eu faço é cunhado para isso. E eu, por ter sido membro da comissão do Nário 5, ter integrado, viajei o Brasil ensinando de adulteração, se hoje sabe-se que não pode tocar, tem essa orientação, uma das pessoas que trabalhou muito para ter essa orientação fui eu. Tá? Vários outros irmãos também, é claro, mas eu tenho um tijolinho ali também. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu quero dizer que eu jamais orientaria ao contrário, né, do que é no ensinamento. Jamais, tá? Então, o ajuste correto jamais é adulteração. Ele nunca é adulteração, tá? E quinto, não tem estética. Você olha o cavalete e não tem estética. Muitas das vezes estão aqui as cordas, fazem aqueles cortes que parecem uma antena de transmissão de energia. Você olha, é feio, não tem estética, não tem acabamento, tá bom? Então, esses 5 motivos eu acho que já são o suficiente para fazer você desistir da adulteração. Eu compartilho da frustração de você não ouvir o seu instrumento, desde sempre, né? Mas a gente precisa ir pelo caminho correto, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo. Para enviar instrumento para o ajuste de todo o Brasil e todo mundo, só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. Deus abençoe.